noite, eu sou Mariana Jungmann e você acompanha conosco as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. As negociações em torno da reforma da Previdência se intensificam e alguns partidos começam a fechar questão em torno desse assunto. Superior Tribunal de Justiça aceita denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. Tudo isso você acompanha a partir de agora pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. Olha, a expectativa em torno da reforma da Previdência e se vai ser possível propiciar essa votação ainda esse ano aqui na Câmara dos Deputados, está provocando toda uma movimentação aí no mundo político, todo mundo correndo atrás, né? Todo mundo da base aliada correndo atrás dos votos para garantir que a reforma possa ser votada ainda esse ano. Por isso, o presidente Michel Temer, seus ministros, hoje já acordaram ali trabalhando para garantir esses votos e quem tem os detalhes desse café da manhã que aconteceu hoje no Palácio da Alvorada é Daniele Popov, na redação da TV Brasil. Boa noite, Daniele. Oi, Mariana. Boa noite para você. Pois é, como você disse, o dia começou hoje com reunião de articulação do governo com lideranças da base aliada em busca de votos pela aprovação da reforma da Previdência. No Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer reuniu lideranças de partidos, ministros e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para o café da manhã. Ao final do encontro com Temer, líderes fizeram projeções dos votos pela aprovação da matéria. Falaram em 260, 290 votos de parlamentares favoráveis à reforma. Mas para aprovar o texto no plenário da Câmara é necessário garantir 308 votos. O deputado Arthur Maia, relator da proposta, disse que no café da manhã o presidente Temer pediu o empenho dos líderes e manifestou preocupação com o que poderá ocorrer com as contas públicas caso a reforma não seja aprovada. Arthur Maia afirmou que a reforma é fundamental para estados e municípios. Essa reforma, ela é importante para o governo federal, mas é mais importante para estados e municípios. E eu, como relator, também enxergo o seguinte: o governo federal ele sempre tem sido como um pai bondoso, que toda hora que as coisas apertam nos estados e municípios e que se procuram a solução aqui no âmbito federal, essas ajudas têm sido dadas. É importante que se saiba que tudo isso não vai poder ser dado indefinidamente se nós continuarmos com essa situação de permanente aumento das dificuldades do governo federal. As discussões sobre o tema continuaram durante todo o dia e devem se estender ainda pela noite num jantar oferecido pelo presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada. O vice-líder Beto Mansur acredita que, se na reunião desta noite o governo avaliar que conseguiu uma margem de votos favoráveis, o texto poderá ser pautado para votação na próxima semana. O tema é a pauta principal do governo desde o final de semana. Ontem, inclusive, Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defenderam a necessidade da aprovação da reforma da Previdência num evento privado em São Paulo. Temer lembrou que a reforma é importante para combater privilégios e proteger os mais pobres. Fugindo um pouco aí da pauta da reforma previdenciária, né, o presidente Michel Temer assinou hoje à tarde, durante a cerimônia no Palácio do Planalto, um decreto que institui a Rede Brasil Mulher. A iniciativa é uma rede de mobilização para conectar governos e sociedade civil para a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Mariana. Obrigada, Daniele Popov. Olha, se o presidente Michel Temer pôde aí se desviar um pouco dessa pauta previdenciária para tocar outros temas da sua agenda, enquanto isso acontecia, os ministros Moreira Franco e Eliseu Padilha vieram aqui até o Congresso, onde participaram de reunião da executiva do PMDB, em que o partido decidiu fechar questão a favor da reforma, né? Os ministros saíram satisfeitos com essa decisão do PMDB, que é a maior bancada da Câmara dos Deputados, de fechar questão, então, a favor da reforma. A gente já explicou isso aqui. Fechar questão significa que o partido dá uma determinação aos seus filiados, né, os seus deputados, de que eles devem votar de acordo, então, com essa orientação, correndo o risco de serem punidos se fizerem diferente. O PTB
O Partido Trabalhista Brasileiro também anunciou hoje que fechou questão, a sua executiva nacional também fechou questão a favor da reforma da Previdência. Já o PSDB fez uma reunião hoje, havia uma expectativa de que pudesse ter esse fechamento de questão também do PSDB, mas o partido decidiu adiar essa decisão para depois que a votação da reforma fosse marcada. E aí, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou sobre isso hoje. Disse que ainda não é possível colocar a reforma em votação, que ele mais uma vez disse que só vai colocar essa reforma em votação quando houver a certeza de uma margem confiável dos votos, mas falou aí sobre essa questão dos partidos, né, fecharem ou não questão, essa expectativa, principalmente em torno do PSDB, que é a segunda maior bancada. Rodrigo Maia, que já disse várias vezes que não é possível aprovar a reforma sem os votos dos quase 50 deputados do PSDB. Acompanhe o trecho do que ele disse hoje. A gente ir para uma votação com clareza de derrota apenas para ter uma data, a gente vai estar gerando uma sinalização de que não há na Câmara uma responsabilidade fiscal majoritária. Essa maioria existe. O problema são as circunstâncias, né, tudo que nós passamos esse ano, o que acaba gerando um certo desconforto nos parlamentares. Mas eu acho que essa questão de fechar a questão, não, isso eu não acho relevante, porque o PSDB é um partido que sempre pregou as reformas. O que a gente precisa saber é quantos votos o PSDB pode dar para a reforma, como eu estou perguntando a todos os partidos. Mas não é só de reforma da Previdência que se faz a pauta do Congresso Nacional, viu? Aqui na Câmara dos Deputados, hoje, mais uma vez, se tentou votar os destaques sobre aquela PEC que trata de licença maternidade para bebês prematuros e na qual foi inserido um trecho que pode significar a proibição de todas as formas de aborto, né? Inclusive as que hoje são previstas em lei. Os deputados estão ainda avaliando destaques, propostas de modificação ao texto dessa PEC na comissão, mas esse tema é muito polêmico e a votação mais uma vez hoje não avançou. Quando eles discutiam o primeiro destaque ainda para ser votado, eles tiveram que suspender essa discussão porque começou então a ordem do dia na Câmara dos Deputados. Também logo mais aqui no plenário da Câmara deve acontecer sessão do Congresso Nacional para votação de vetos presidenciais. E ontem a gente falou aqui inclusive que o Senado estava começando a votar aquele projeto de lei que insere no Código Civil a questão do casamento gay, mas pouco depois daquilo, o quórum no plenário do Senado, também devido, claro, à polêmica do tema, o quórum caiu e o Senado acabou não votando esse projeto de lei. Hoje ele é um dos itens que está na pauta da casa, mas é bastante improvável também que seja novamente retomado esse tema, porque logo mais então tem a sessão de vetos aqui, os senadores vão ter que encerrar a sessão lá no Senado, então é possível que não haja tempo para votar. Mas se esse tema for concluído aqui, pode ficar tranquilo que a gente traz as informações para você, tanto nos corredores do Poder quanto nos outros noticiários da TV Brasil. E olha, hoje também foi dia de votação de outros temas nas comissões de Constituição e Justiça e é com Carolina Pimentel, na redação da Agência Brasil, que a gente vai saber mais informações sobre isso, né? Boa noite, Carol. Boa noite, Mariana. Bem, a gente vai começar falando que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje a obrigatoriedade de uma quarentena de 3 anos para ex-juízes e ex-promotores poderem atuar na advocacia privada. O projeto de lei é de autoria do senador Ataídes Oliveira, altera o Estatuto da Advocacia para proibir a atuação profissional por ex-juízes e ex-promotores no prazo de 3 anos a partir do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. O senador, que também preside a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da JBS, acabou aí citando o caso do ex-procurador da República, Marcelo Miller, que admitiu que orientou os irmãos Joesley e Wesley Batista em questões aí sobre o acordo de delação premiada quando ainda estava se desligando do Ministério Público Federal. Se não houver nenhum recurso para a votação pelo plenário do Senado, esse
projeto vai ser enviado à Câmara dos Deputados, estabelecendo aí impedimentos para o exercício da advocacia por ex-magistrados e ex-membros do Ministério Público. Continuo falando sobre decisões da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, porque a comissão aprovou também um outro projeto que autoriza a Polícia Federal a ser responsável por investigar crimes praticados por organizações paramilitares e milícias armadas quando estiver comprovado o envolvimento de agentes de segurança pública estaduais. O projeto de lei sobre este tema foi aprovado por unanimidade pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se não houver também recurso para análise no plenário da Casa, a proposta vai seguir para a Câmara dos Deputados. O projeto preserva a competência da Justiça Estadual para processar e julgar essas ações judiciais. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, milícias são um dos problemas de segurança pública que afetam o Rio de Janeiro. E é para o Rio de Janeiro que nós vamos agora falar com o Maurício de Almeida, que está de volta depois das suas férias, né? Boa noite, Maurício. A polícia por aí prendeu o Rogério 157, um dos traficantes mais procurados aí do estado, né? Oi, Mariana, obrigado. Estou aqui de volta no Corredores do Poder. Muito boa noite. E foi isso que aconteceu. Hoje, uma grande operação realizada no início da manhã em 4 comunidades aqui do Rio de Janeiro envolveu 3.000 homens das Forças Armadas, da Polícia Militar e da Polícia Civil. O alvo era Rogério 157, aquele traficante que se envolveu na guerra de tráfico de drogas na Rocinha com Antônio Bonfim, o NEM. Rogério 157 estava sendo monitorado pelo Serviço de Inteligência da Polícia, que pegava todos os movimentos que ele fazia aqui pelo Rio de Janeiro. A polícia recebeu a informação que durante a madrugada ele estava indo em direção à favela do Arará. E lá no início da manhã a polícia conseguiu prender Rogério 157. Ele estava em uma casa, enrolado em um cobertor, e ele tentou despistar, falando que era outra pessoa. Mas os policiais tiveram certeza que era realmente o traficante, que também estava mais magro e tentou tirar uma tatuagem e uma cicatriz. Tudo isso para tentar despistar a polícia. Rogério 157 foi preso e agora o governo do Rio quer transferir o traficante para um presídio federal. Agora, uma curiosidade. Logo depois da prisão de Rogério 157, os policiais que efetuaram essa prisão começaram a tirar fotos ao lado do traficante. Aquelas famosas selfies que rapidamente se espalharam pela internet. As fotos foram criticadas pelo secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, e o caso está sendo investigado pela Corregedoria de Polícia Civil. Para o secretário de Segurança, houve um excesso dos policiais, muito provavelmente por causa da euforia de prender Rogério 157. O secretário de Segurança também cobrou penas mais duras para os traficantes e lembrou que em 2010, Rogério 157 foi preso ao lado de outros traficantes depois que invadiu o Hotel Intercontinental, que fica ali bem perto da favela da Rocinha. Ele foi preso, mas passou apenas 2 anos na cadeia e acabou sendo liberado pela Justiça. Voltou para a Rocinha e começou a guerra para controlar o tráfico de drogas na comunidade. Voltamos para Brasília, Mariana. Obrigada, Maurício. E a gente vai do Rio para São Paulo, porque o prefeito João Dória está avançando aí nas suas propostas de privatizações, né? Vanessa Casalino, boa noite. A Câmara Municipal aprovou aí a venda do ANB, né? Exatamente, Mariana. Boa noite a você, boa noite a todos. Agora, em segunda votação, o projeto de lei que privatiza, o complexo do ANB, também SP Tours, empresa oficial de turismo e eventos aqui da capital. O texto foi aprovado com 2 emendas. Uma define que 20% do arrecadado com a venda do complexo seja revertido para a zona norte da cidade, que é onde fica o ANB. A segunda determina que os 350 funcionários da SP Tours não sejam demitidos. Agora, apesar do aval da Câmara, a privatização ainda depende de outros textos para sair do papel. O Executivo tem de definir sobre a ocupação do solo, porque o ANB ficou numa zona de ocupação especial. Vai ser preciso também aprovar um plano de intervenção urbana, o que demanda votos de 37 vereadores. É também no ANB que está o Sambódromo aqui de São Paulo, onde acontecem os desfiles das escolas de samba. E o que ficou definido é que o espaço vai ficar disponível para desfiles e ensaios por 45 dias ao ano. A proposta inicial previa 60 dias, mas uma pressão da bancada religiosa na Câmara diminuiu esse período e garantiu 30 dias para eventos religiosos. Ao todo, o complexo tem 400 mil metros quadrados e recebe anualmente cerca de 150 eventos. Segundo o município, o ANB custa 33 milhões de reais também ao ano.
Com todo o projeto de desestatização, o prefeito João Dória pretende arrecadar 7 bilhões de reais. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. E de São Paulo, nós vamos falar agora sobre Minas Gerais, mas lá com a Jéssica Gonçalves, nos estúdios da Rádio Nacional, porque a Jéssica tem informações para a gente sobre uma operação da Polícia Federal hoje envolvendo a Universidade Federal de Minas, né? Boa noite, Jéssica. Boa noite, Mariana. A Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram hoje a Operação Esperança Equilibrista na Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo a CGU, a operação é para investigar o desvio de quase 4 milhões de reais destinados à implantação do Memorial da Anistia Política do Brasil, criado para preservar e propagar a memória política do país durante a ditadura civil-militar. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão e 9 de condução coercitiva na operação, que investiga os crimes de peculato, falsidade ideológica e associação criminosa. Depois da operação, a comunidade acadêmica da universidade emitiu uma nota em que questiona a condução coercitiva do reitor da instituição, Jaime Ramires, e outros acadêmicos e ex-acadêmicos. A nota também afirma que a ação dos agentes da Polícia Federal foi ostensiva. A reportagem da Rádio Nacional procurou o Ministério da Justiça, que informou que não comenta operações da Polícia Federal. A CGU não se pronunciou e, em nota, a Polícia Federal afirma que agiu de acordo com as normas de operações policiais. Eu volto com você, Mariana. Obrigada, Jéssica. No próximo bloco, a gente continua falando sobre Minas Gerais, porque o Superior Tribunal de Justiça aceitou denúncia contra o governador do estado. Daqui a pouquinho a gente já volta. Eu sou Mariana Jungmann e nós estamos de volta com as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. A gente vai falar com Daniele Popov na redação da TV Brasil, porque é ela que vai trazer informações para a gente sobre a denúncia contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel. O Superior Tribunal de Justiça aceitou a denúncia, Dani? Oi, Mariana, é verdade. A denúncia do Ministério Público Federal é decorrente da Operação Acrônimo e apura a suposta participação de Pimentel em um esquema de corrupção e favorecimento ilícito de empresas entre 2012 e 2014, quando ele ocupava o cargo de ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, ainda durante o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Com a denúncia, Pimentel se tornou réu na ação penal 843. Apesar da decisão, a Corte entendeu não haver necessidade de afastar Pimentel do cargo de governador. No mérito, o colegiado do STJ votou pelo recebimento da denúncia contra o político e os demais réus, incluindo o ex-presidente da construtora Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Segundo o relator da ação, ministro Herman Benjamin, os fatos descritos na denúncia são anteriores à posse de Pimentel no comando do governo mineiro e, além disso, não há notícia de que ele tenha provocado obstrução à justiça. Para a defesa, Pimentel é vítima de perseguição política. A gente fala ainda sobre decisões do Ministério Público Federal, mas agora com a Carolina Pimentel, que está aqui ao meu lado. Carol. Dani, é o seguinte, o Ministério Público Federal, no Rio de Janeiro, denunciou hoje a ex-presidente da Petrobras, Graça Foster, e o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, por improbidade administrativa e irregularidades na política de preços da gasolina e do diesel da Petrobras. Outros 5 ex-integrantes do Conselho de Administração da companhia também foram denunciados. Miriam Belchior, Francisco Roberto de Albuquerque, Luciano Coutinho, Márcio Zimmermann e José Maria Ferreira Rangel. De acordo com o Ministério Público, parte dos membros do Conselho, principalmente aqueles indicados pelo governo, autorizaram do final de 2013 a outubro de 2014 a manutenção da política de retenção de preços dos combustíveis e a defasagem em relação ao mercado internacional, contrariando interesses da Petrobras. Ainda para o Ministério Público, os indicados agiram sob orientação do governo federal, com o intuito de segurar a inflação por causa das eleições presidenciais de 2014. Além da denúncia na ação, os procuradores pedem que a União seja condenada a ressarcir a Petrobras por, segundo o Ministério Público, ter usado indevidamente a companhia para combater a inflação. Volto com você, Mariana.
Obrigada, Carolina Pimentel. E nós vamos agora até o Supremo Tribunal Federal. A gente continua nessa pauta aí sobre decisões judiciais e envolvendo o Poder Judiciário, mas nós vamos falar com Soane Guerreiro, porque ela acompanhou hoje a sessão do Supremo, na qual ia ser analisada a situação dos deputados lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que estavam presos. Soane, tem decisão sobre isso? Boa noite. Olá, boa noite para você, Mariana, boa noite a todos. Então, o julgamento foi suspenso, ele vai ser retomado amanhã. E só para a gente relembrar, esse julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal é para definir se os deputados estaduais, eles têm a mesma prerrogativa de imunidade que os deputados federais e os senadores, que só podem ser presos por crime inafiançável e em flagrante e ainda com a autorização das casas legislativas a quais pertencem. E aí, nesse caso, esses questionamentos surgiram depois que 3 deputados lá da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, eles foram presos. Então, depois disso, a ALERJ então definiu que eles deveriam ser soltos. Foi uma prisão preventiva definida pela Justiça Federal. Então, depois disso, a Procuradoria-Geral da República e a Associação dos Magistrados Brasileiros decidiram então entrar com ações aqui no Supremo para limitar o poder das Assembleias Legislativas. Hoje, só quem votou foi o relator desse caso, ministro Marco Aurélio Mello, que foi a favor dessa imunidade dos deputados estaduais, então que se estenda a dos federais para os estaduais, mas o ministro Edson Fachin votou de forma contrária. Ele defendeu que essa imunidade não deve se estender a deputados estaduais, mas amanhã vai continuar esse julgamento aqui no Supremo Tribunal Federal e deve ser retomado cerca de 1h30 da tarde. Mariana, com você. Obrigada, Soane. A gente, sem dúvida nenhuma, vai continuar acompanhando amanhã e informando você sobre todos os detalhes a respeito disso. Nós vamos agora a São Paulo, falar novamente com a Vanessa Casalino, ainda sobre decisões judiciais importantes, porque, Vanessa, hoje houve uma decisão aí em São Paulo, revogando uma decisão anterior do Ministério da Justiça de reduzir o tamanho de uma reserva, de uma importante reserva aí em São Paulo, né? Isso, Mariana. A decisão é da Justiça Federal e derrubou uma portaria do Ministério da Justiça que era de agosto e reduziu o tamanho da área que os índios teriam o direito de ocupar no Parque Jaraguá, aqui na zona norte da capital. Essa portaria do Ministério da Justiça revogou uma decisão do próprio Ministério de 2015 que criou a reserva no Pico do Jaraguá. Segundo o Ministério da Justiça, por causa de um erro administrativo, essa área teria sido expandida de 3 para 512 hectares. Mas a juíza Diana Brunstein, da 7ª Vara Federal, decidiu que a portaria traz uma aparente violação ao devido processo legal, porque os índios, a FUNAI e a Advocacia Geral da União não foram ouvidos. O Parque do Jaraguá está entre os que o governo do estado pretende conceder à iniciativa privada. E entre as possibilidades de uso já autorizadas está a exploração comercial de madeira. Para a gente entender esse processo, a decisão que reconheceu a posse permanente dos guaranis na área se baseou na ocupação histórica do grupo lá na região. E essa decisão de agora, da Justiça, atende a um pedido do Ministério Público Federal. E para o MPF, sinaliza a valorização da cultura indígena, da tradicionalidade da ocupação desses povos e aponta também para uma efetiva proteção de direitos protegidos pela Constituição. Mariana. Obrigada, Vanessa Casalino. E a gente volta a falar com Carolina Pimentel, porque, Carol, ontem o Tribunal Superior Eleitoral, ontem à noite, ia decidir sobre a situação do ex-presidente Lula e de Jair Bolsonaro, se eles iam ser multados por propaganda eleitoral antecipada. Teve decisão sobre isso? Mariana, teve decisão sim e o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou os pedidos do Ministério Público Eleitoral para multar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado federal Jair Bolsonaro por suposta propaganda eleitoral antecipada. Na ação contra Lula era por causa de um vídeo publicado em junho que mostra o ex-presidente fazendo exercícios físicos e uma música ao fundo chamada Estou Voltando. Na representação contra Bolsonaro, o Ministério Público Eleitoral pediu a aplicação da multa por causa da veiculação de um vídeo na internet, no qual o deputado é recepcionado por apoiadores ao chegar em aeroportos, fazendo menção à sua candidatura à eleição presidencial de 2018. Nos dois casos,
casos, os ministros do TSE entenderam que não houve propaganda eleitoral antecipada, pois não ocorreu pedido explícito de votos nos vídeos. Agora a gente muda de assunto, vai falar de notícia internacional, uma notícia importante, polêmica. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, confirmou nesta quarta-feira que o país vai reconhecer Jerusalém a partir de agora como capital de Israel. A medida promete gerar tensões no Oriente Médio e reduz aí as possibilidades de um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Donald Trump afirmou que a decisão de reconhecer Jerusalém como capital de Israel não deve ser interpretada como uma falta de compromisso com o processo de paz e prometeu que fará todo o possível para ajudar as partes a conseguir esse acordo. A gente tenta explicar essa situação. Jerusalém é o ponto mais difícil na negociação de paz entre Palestina e Israel. Nenhum país do mundo tem embaixada na Cidade Santa, que é disputada e reivindicada por muçulmanos e judeus. Israel considera Jerusalém a capital eterna e indivisível, mas a comunidade internacional considera a parte oriental da cidade como território palestino ocupado, e por isso nenhum país reconheceu até agora a soberania israelense sobre toda a cidade e nem o seu status de capital de Israel, e por isso não tem embaixada no local. Agora, com essa decisão de hoje, os Estados Unidos se tornarão o único país do mundo a reconhecer Jerusalém como capital de Israel. Volto com você, Mariana. Obrigada, Carolina Pimentel. A gente, sem dúvida, vai continuar aí acompanhando esse assunto e mantendo você informado, porque é uma questão que aumenta muito a tensão no Oriente Médio, a tensão ali naquela região. A gente vai falar mais sobre isso aqui nos próximos dias, mas você também pode ter mais informações, claro, em agenciabrasil.ebc.com.br. Com isso, a gente encerra o noticiário de hoje. Para você, uma ótima noite e até amanhã.